E aí, meu povo e minha pova, hoje viemos falar sobre os 3 tipos de morte. Vale a pena ficar até o final desse vídeo, pois esse vídeo vai contribuir de alguma forma pra você. Vamos lá. Então, o primeiro tipo de morte é a morte física. Essa morte já é mais conhecida por todos, porque só basta a gente ligar o jornal, a gente já consegue ver morte. Ah, fulano de tal foi baleado, fulano de tal morreu, infartou, né? É uma morte já conhecida por todos. Todos vamos passar por ela, querendo ou não. E esse tipo de morte acontece quando o espírito é separado do corpo do homem. Então, quando nós morremos, a morte física, o nosso espírito é retirado do nosso corpo. Por isso que acontece o nosso corpo ficar inanimado, apodrecendo, né? Quando uma pessoa morre, normalmente fica assim. E por que existe a morte física? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A morte foi gerada lá no Éden. O homem era para ser imortal. Então, a partir que o pecado entrou na humanidade, junto com o pecado veio a morte. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E nesse versículo ficou bastante claro, né? Que por conta do pecado veio junto a morte física. Nós éramos para ser imortal, mas a consequência do pecado gerou a morte física, que hoje nós conhecemos. Esse tipo de morte, a morte física, o homem pode tirar. Uma bala no peito pode tirar. Um infarto pode tirar. Um atropelamento pode tirar. Todos nós iremos um dia passar por ela, não tem como fugir. Por isso que é importante a gente aproveitar essa nossa vida de uma forma correta. Porque normalmente quando a gente se fala, vamos aproveitar a vida, pensa lá o quê? Ah, eu vou sair pegando um monte de mulher, vou sair pegando um monte de homem, vou beber cerveja, vou beber cachaça, vou para as festas, vou pro bar, vou pro motel. Normalmente a galera pensa assim, aproveitar a vida. Mas aproveitar a vida é você valorizar essa vida pensando em uma eternidade. Que adianta eu valorizar essa vida hoje, fazendo tudo isso, perecer no inferno? E nós vivemos essa vida para agradar, para a glória de Deus, não tem nada melhor, porque nós não vivemos só para esse momento terno, mas nós vivemos por uma eternidade. Então a nossa vida não se resume apenas nessa vida. Olha o que Paulo fala a respeito disso, em 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tem tradução que fala que somos os mais miseráveis de todos os homens. Uma vida relevante não é uma vida de status, não é uma vida de riqueza, de fama, de glória, mas é uma vida que você glorifica a Deus com a sua conduta. E agora nós vamos para o segundo tópico. O segundo tópico fala a respeito de quê? O segundo tipo de morte fala sobre o quê? Fala sobre a morte espiritual, que ela é muito mais relevante do que a morte física. Porque esse tipo de morte, nós experimentamos ela em... Como assim? Eu morrer em vida? Como assim? Isso acontece porque esse tipo de morte significa separação espiritual de Deus. Separação de Deus. Como assim uma pessoa sem Deus? Que normalmente a galera fala assim, ai, Deus está no meu coração, eu carrego Deus aqui no meu peito. Fica falando como se Deus fosse um amuleto. Porque não basta dizer que você tem Deus, você crê em Deus, acredita em Deus. Não vai te levar em nada. Porque assim, às vezes a gente tem a concepção de crer em Deus é acreditar que Ele existe. Mas crer é fazer a vontade dEle. É a vontade dEle ser relevante na sua vida. A vontade dEle ser em primeiro lugar do que a sua própria vontade. Então, não basta dizer que você tem Deus no coração. Você tem que mostrar que tem Deus no coração. É expressar a sua fidelidade e dar a devida relevância da sua vontade. Da relevância à vontade de Deus. Então, esse tipo de morte se dá por causa do pecado que reina em nossa vida. Sem Cristo, todos nós estamos nessa condição de morto espiritualmente. E morto espiritualmente é pior do que a própria morte. E tem um versículo que fala a respeito dessa morte espiritual. Vamos lá. Em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha o que acontece. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele nos deu essa esperança. Mesmo numa vida de pecado, se a gente se arrepender e viver para Ele, nós temos o perdão de pecado. Nós podemos ser realmente felizes, não fingir ser feliz. E no versículo 8 de Efésios 2, fala assim também. Porque pela graça sois salvos. Graça é o quê? É um favor imerecido, que a gente não merece. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha aí, coisa boa. Então Deus nos proporciona a salvação, mesmo sem a gente merecer. Ele deixa bem claro, pela graça sois salvos. Pela graça. Não é porque você merece, porque favor imerecido de Deus. E para finalizar, nós vamos falar a respeito da terceiro tipo de morte. Que essa morte, ela é consequência da segunda morte. E é o pior tipo de morte. Ela é a morte eterna. Então essa morte ela é terrível, ela é esmagadora. E ela é consequência da morte espiritual. É consequência de uma vida de pecado. É uma separação total de Deus. Você já pensou ser separado de Deus eternamente? Eternamente. Não é 1000 anos, não é 2000 anos longe de Deus, separado de Deus. Não, eternamente. E ela é conhecida como a segunda morte. Os que passarem por essa morte terá como destino final o local de tormento eterno, conhecido biblicamente como inferno. Já pensou você passar uma eternidade
no inferno, onde suas orações não serão mais ouvidas, um distanciamento total de Deus. A Bíblia fala que o inferno é onde vai ter choro e ranger de dente. Já pensou você chorando e ranger de dente sem parar? Lá no inferno não vai ter remédio para aliviar a dor. Hoje nós temos dor de cabeça e tomamos remédio. Lá no inferno não vai ter isso não. E no inferno você não terá segunda chance. Em Apocalipse 20:14 fala assim, ó: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha o que acontece. Existe o inferno e o lago de fogo. O inferno é quando nós morremos hoje e quem for condenado e viver uma vida de pecado vai pro inferno. Beleza, foi pro inferno, tá lá, tormento, choro e ranger de dente. Depois que tudo isso acabar e tiver o arrebatamento da igreja, tudo, terminar tudo e ter o grande julgamento, o grande trono branco, Deus vai pegar a galera do inferno e vai julgar. Mas esse julgamento não é na expectativa que eles vão ser absolvidos. Ele vai só confirmar, vai dizer assim, ó, você está condenado por conta disso. Ah, mas eu fiz isso, aquilo, aquilo e tal. Não, mas ó, tá aqui meu filho, ó, meu chapó, olha aqui, ó. Tá vendo? Você fez isso, fez aquilo e tal, não se arrependeu, viveu uma vida como se eu não existisse, a minha vontade não foi relevante pra você. Então ele vai pegar esse inferno, a criatura do inferno, e vai jogar no lago de fogo. Ou seja, para você entender, então o inferno é como se fosse uma filial, e o lago de fogo é como se fosse a central. Lá o tormento é maior, lá todos vão sofrer eternamente. Não se esqueça, eternamente. Mas essa palavra parece ser muito severa, parece ser muito dura, né? Ai, falando do inferno a respeito disso, de tormento e tudo. Mas Deus ainda nos proporciona uma esperança, a esperança em Cristo Jesus. Porque para a morte espiritual ainda existe solução. Para a morte eterna não, mas para a espiritual ainda existe. E saiba, se você ainda não morreu fisicamente, ainda há esperança para você. Se você está assistindo esse vídeo, é sinal que você está vivo e ainda existe solução, ainda existe esperança. Existe esperança se você se arrepender, se você se recorrer a Deus, se você se refugiar em Deus, fazer a vontade de Deus a sua prioridade de vida, onde a vontade dele é o que importa e a sua não importa. Obedecer ele por amor, não por medo. E para encerrar, eu encerro com esse versículo. João 11:25 fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, mesmo depois da morte física, se você estiver em Cristo Jesus, mesmo depois disso, da morte física, você viverá uma vida eterna, uma vida de paz, uma vida em abundância, porque vida em abundância não é dinheiro, não é status. Uma vida onde Deus é o centro, uma vida onde Deus é a sua prioridade. É isso aí, galera. Eu quero encerrar esse vídeo. Fique na paz. Um abraço a todos. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal.